Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como passou a semana? Como é que foi as coisas mais uma vez? Nós estamos mais felizes porque nós estamos no dia de sábado. E sempre é bom lembrar que nós estamos participando dos amigos de oração. Você está orando por algum amiguinho? Não está orando por algum amiguinho? Você tem que orar por algum amiguinho, tá? Algum amiguinho da escola, algum amiguinho vizinho. Você pode orar pelo vovô, pela vovó. Você pode orar pelo papai, pela mamãe. Então, não deixe de orar, porque eles são os seus amigos de oração. Então, presta atenção. Nessa semana nós estamos falando por isso. Por quê? Porque a nossa lição dessa semana vai falar com a gente se envolvendo em apacentar as ovelhas. Você tem uma obrigação de falar para Jesus para algum amiguinho. Nem que for pelo celular, tá? Nem que for pelo muro da casa, sim, falando com algum amiguinho. Mas lembra, você sempre que se sair tem que usar as máscaras. Você está feliz que hoje é sábado? Você está feliz que nós hoje vamos conversar um pouquinho a respeito das historinhas? Mas primeiro nós vamos ter que fazer o quê? Vamos orar. Querido bondoso Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos por este dia. Muito obrigado porque o Senhor tem nos amparado, nos sustentado e principalmente nos motivado a estar mais perto de Ti. Nos ajude a sempre estudar a sua lição e falar com o Senhor todos os dias a respeito de todas as coisas que o Senhor faz por nós a cada dia. Ajude-nos hoje no estudo da lição. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero convidar para você de novo a cantar. E sempre é aquela música que nós gostamos bastante. Sabe qual que é? Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Ele é bom com você? Ele é bom comigo? Então vamos louvar a Jesus, vamos cantar. Pede para quem estiver aí perto de você cantar com você. E se puder, faz o gesto, tá bom? Então, vamos louvar? Vamos dar palmas? Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo.
crianças, tudo bem? Como foi a semana? Ficaram em casa? Eu fiquei. É um pouco ruim ficar em casa muitos dias, né? Mas logo isso tudo vai passar e a gente vai se encontrar novamente, ok? Bom, hoje nós vamos contar a história e o título da história é Você me ama? Não eu. Você me ama? Para quem foi feita essa pergunta? É uma pergunta. Você me ama? Bom, hoje nós vamos contar a história de um homem que teve um momento muito importante na sua vida. E o versinho está em João 21:16. Novamente Jesus disse, você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Agora nós já sabemos quem fez a pergunta. Quem foi? Jesus, isso mesmo. Oi, seu Tião, tudo Oi. bem? Oi, crianças. Acabei de chegar do médico. Tá todo mundo de máscara. Você foi no médico, seu Tião? Fui. Mas você tá doente? Não, foi só para tomar vacina. Ah, tá. Vacina dos velhos. Tem que Então, tomar a vacina se precisar, né? não esqueça de tomar as vacinas. E agora o seu Tião tá até com máscara, que legal. Se tem que sair, tem que usar a máscara, tem que lavar bem as mãozinhas e não ficar colocando a mão no rosto, tá? É que nós estamos muito perto. Isso, eu tô muito perto dele, então ele tem que usar máscara, tá certo, né? Bom, vamos continuar a nossa história. História? E isso é Da história Bíblia? da Bíblia. Puxa. É uma Vai história falar de muito quem? legal. É de um homem chamado Pedro. Ah, Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Você sabia? Ele gostava de fazer o que mesmo? De pescar. Quando ele era o trabalho dele, quando ele estava meio estressado, que era o caso, ele era o lugar que ele mais gostava de ir. Porque lá ele espairecia, ele fazia aquilo que realmente ele gostava. É bom, crianças, a gente fazer aquilo que a gente gosta. Assim como vocês estão, às vezes, muito cansados de ficar sem fazer nada em casa, pensa, o que eu gosto de fazer? O que vai me distrair? Aí você pede pra mamãe, ou é desenhar, ou é pintar, ou Sentar na varanda. ou é ajudar a mamãe, não sei. Assistir Ou é televisão? plantar uma sementinha, né? É muito legal fazer isso. Pede pra vovó, pra mamãe, que eles vão te ajudar. E assim Pedro também fez. Ele chamou uns dos seus amigos e eles foram com ele. Já estava tardezinho. E sabe por quê que Pedro estava chateado? Sabe, seu Tião? Não. O que ele fez? Já fazia um pouco de tempo que Jesus tinha sido crucificado. E aí depois ele estava um pouco chateado porque ele tinha feito uma coisa que não era legal. Mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e já tinha encontrado 2 vezes com Pedro, mas Jesus nem tocou no assunto. Que assunto? Que Pedro negou Jesus. Ah, é verdade. 3 vezes, não foi uma vez não. A história do galo, né? E isso que depois que Jesus tinha falado que ele ia negar, que ia, antes que o galo cantasse, ia negar 3 vezes. É. E Pedro falou, não, nunca eu farei isso. Eu vou com o Senhor até a morte. E fugiu. E fugiu. E ele negou Jesus. Falou que não conhecia Jesus, falou que não eram discípulos de Jesus. E ele Aí? estava muito chateado. Aí ele voltou para a vida antiga, né? Não, ele foi pescar. Só que quando chegou a noite inteira, imagine você fazer uma coisa que você gosta e você não conseguir. Ele ficou tão desanimado, eles tentaram a noite inteira pescar. E sabe quantos peixes eles pegaram, Tião? Um monte. Nenhumzinho, nenhum pequenininho. Eles não pegaram nenhum peixinho. Eles estavam Nenhum? chateados. Ficou mais chateado ainda. De novo. De novo. Nessas pescarias da Bíblia eles nunca pegam nada. Então, Parece eu pescando. e aquela noite, não tava para peixe mesmo. E aí, quando já estava clareando, sabe, de manhãzinha assim, eles estavam chegando perto da praia e eles avistaram um homem lá de longe gritando assim, vocês pegaram algum peixe? Não.
E o que eles responderam? Não. Não! Gritaram, porque estavam um pouquinho longe, né? Não pegamos nenhum peixinho. Então aquele homem falou assim, jogue a rede do lado direito do barco, que vocês vão pegar o peixe. Era o lado errado que eles estavam jogando, então. Nada, eles já tinham tentado de todo jeito, mas como aquele homem tinha falado, falou assim, não custa nada, né? Pegou a rede, jogou do lado que Jesus tinha falado, mas eles não sabiam que era Jesus que estava lá. E quando eles puxaram, a rede veio cheia de peixinho, eles quase não conseguiam colocar os peixes dentro do barco. Então, João, que estava lá junto com Pedro, falou assim, olha, é o Senhor, é o Mestre. E Pedro ficou tão feliz, sabe o que ele fez? Ele nem esperou o barco chegar lá, ele pulou do barco, foi nadando, depois foi correndo e foi encontrar com Jesus. Jesus já estava preparando uma refeição. Sim, sabe o que? Eles estavam lá, Jesus tinha feito uma fogueira. Jesus sabia, acho que ele era desbravador também, viu? É. E sabe o que ele fez? Estava lá assando peixinho e pão. E eles chegaram, imagine, de manhã cedo, eles estavam com fome. Chegaram lá, a comidinha pronta, o café da manhã, a refeição da manhã pronta. E enquanto eles estavam ali comendo, Jesus olhou assim para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? Que eram os outros que estavam ali com ele. E todo mundo ficou vendo? Sim, então Pedro respondeu assim, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tá vendo? Aí Jesus respondeu assim para ele, então apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. É o verso áureo. Isso. Então, pela segunda vez, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? De novo? Então Pedro falou assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olhou novamente nos olhos de Pedro e disse, apacenta minhas ovelhas. E aí? Mas Jesus perguntou pela terceira vez, De novo? Pedro, tu me amas? E Pedro ficou assim, meio chateado, né? Pensando assim, por que Jesus está perguntando de novo? Será que ele não confia mais em mim? E ele respondeu assim para Jesus, sim, Senhor, tu sabes o quanto te amo. E começou a chorar. E começou a chorar. E Jesus, então, pela terceira vez respondeu, Pedro, apacente, alimente as minhas ovelhas. Mas não eram ovelhas que Jesus queria dizer do animalzinho. As ovelhas nesse sentido, Jesus fez essas perguntas diante dos outros discípulos para que ele soubesse que ele havia perdoado a Pedro. Então ele perguntou 3 vezes, porque Pedro negou ele 3 vezes. Isso, Pedro negou 3 vezes. E agora, para compensar, ele perdoou 3 vezes. sim. Você viu que interessante que Jesus fez? Foi muito, mas neste momento Pedro sentiu-se amado, perdoado e reconheceu. E ainda por cima, sabe o que Jesus disse depois disso? Ele falou assim, então segue-me. Aí ele falou, poxa, porque ele pensou assim, Jesus não... Antes ele estava pensando que Jesus não queria mais que ele seguisse ele. Mas não, Jesus quis mostrar a ele que não importa o que você tenha feito. Se você realmente ama Jesus, ele te chama sempre, segue-me. E ele transforma a vida. E Pedro, a partir daí, ele precisava aprender essa lição de paciência, de misericórdia e de perdão, porque futuramente ele ia precisar usar isso também, perdoar as pessoas. Nós temos que perdoar as pessoas. É difícil, mas Jesus mostrou ali, naquele momento que ele mais precisava, que Pedro negou, mas ele perdoou. Então, às vezes, se algum amiguinho da escola faz alguma coisa contra a gente,
ou se você ficou bravo com a mamãe ou o papai ou quem seja, um priminho, você deve perdoar. Porque Jesus ensinou, não só a Pedro, mas a nós, que nós devemos perdoar. E mais uma coisa, sabe o que Jesus pede? Se a gente quer realmente seguir a Jesus, a única coisa que a gente tem que fazer, amá-lo de todo o nosso coração. Sabia, seu Tião? Nossa, Você ama Jesus, seu Tião? eu amo. E Então. estou fazendo o que ele mandou. Cuidando das ovelhas. Isso, as ovelhas são as pessoas. É todo mundo que está ao seu redor. Jesus nos considera como se fossem as suas ovelhas e ele é o pastor. O pastor não cuida das ovelhinhas, não leva para comer, para tomar água, não deixa nenhum mal acontecer a elas. Assim nós também devemos ser. Nós temos que cuidar também das ovelhas. Então, crianças, esta é a historinha, o perdão de Jesus. Tu me amas? Então que a sua resposta possa ser sim, Senhor. Eu te amo. Ah, que bonito. Gostou da historinha, seu Tião? Gostamos. Você quer dar um Viva! recado para as crianças, seu Tião? Crianças, fiquem em casa, mas se você sair, põe a máscara. Tá vendo? Ele já Não tá fica seguindo. sem as máscaras, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, crianças. Tchau.